A dívida pública do Rio Grande do Sul foi negociada em 1998. Gestões do Antônio Brito, governador do MDB do Rio Grande do Sul, e Fernando Henrique Cardoso, presidente da República. A resolução do Senado 64/98 veio renegociar a dívida de 9,4 bilhões de reais, pagáveis em 30 anos, em parcelas corrigidas com juros de 6% ao ano, mais a variação do IGPDI, foi feito um abatimento de 1 bilhão e 600 milhões. No pagamento das parcelas, foi estipulado o limite máximo de comprometimento de 13% da receita líquida real, sendo que, em caso de atraso no pagamento, esse limite passaria a 18% da receita líquida real. A época foi considerado um bom acordo. Os índices de inflação estavam lá em cima, os juros estavam lá em cima. Hoje, se transforma num grave passivo para o Estado. Hoje o Estado deve quase que o mesmo tanto que devia à época, algo na ordem de 10 bilhões, além de um imenso saldo devedor. Um dos primeiros responsáveis por esse passivo foi a constante e nociva política de juros altos, que imediatamente refletiram no IGPDI, que agora no governo Dilma, cogita-se modificar o indexador do IGPDI para o TJLP. Alteração dos critérios, termos e limites deste acordo de renegociação é um dos assuntos pautados pelo Executivo Federal. É importante lembrar que, diante da imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, lei sábia, diga-se de passagem, de limitar o endividamento dos Estados federados em relação à receita tributária para 2 vezes a receita corrente líquida. O Rio Grande do Sul, apesar da crise desde o governo passado, apresenta-se um índice em decaimento constante. Mesmo assim, continua acima dos limites permitidos, 2,42. O interessante é que para a União até hoje esse limite não existe. Falo que seria em torno de 3,5 às vezes a receita. Outras questões que contribuíram para o aumento da dívida e o desequilíbrio das finanças gaúchas. Nunca houve um encontro das contas da União com o Rio Grande do Sul. Sem isso, o Rio Grande do Sul deixa de receber ou abater de suas dívidas todos os valores referentes aos investimentos feitos pelo Estado. A Sucine Piratini, hoje privatizada, construída com dinheiro do Estado. Polo Petroquímico de Triunfo, cuja infraestrutura, mais de 1 bilhão, feita pelo Estado, hoje privatizada pela União. Rodovias federais, compra de terra para a reforma agrária, montante que tornam a praticamente 1,5 bilhão de dólares. E até agora nada. Desde 1991, nós da bancada federal, do Senado Federal, do MDB, do PT,
à época do PTB, Paim, Zambiase e eu, propomos a criação de uma comissão tripartite, Senado, União e Estado, Rio Grande do Sul em primeiro lugar, para fazer o encontro dessas contas. Ao contrário de colaborar, os governos federais sempre recusaram qualquer iniciativa para o encontro de contas. De Malan a Palote, os ministros concordam e acham que é justo, mas não agem e não proporcionam a busca da renegociação. Lembra, senador Paim? Duas reuniões. Primeiro no gabinete do ministro da Fazenda, Mantega, a chefe da Casa Civil, ministra Dilma, o presidente do Tesouro, Vossa Excelência Zambiase e eu. Dessa reunião foi marcada uma no Palácio, com o presidente Lula, ministro Mantega, a ministra-chefe da Casa Civil, ministra Dilma, nós 3 senadores, e debatemos com o presidente Lula durante 4 horas. Durante 4 horas analisamos esta situação do Rio Grande do Sul. E ali o presidente Lula encarregou a presidente Dilma de responsável para saber o levantamento junto com o Rio Grande do Sul e voltarmos a nos reunir para debater a matéria. Até hoje não voltamos. Até hoje não saiu a reunião daquela 4 horas de debate, que foi até quase meia-noite, mas não saiu a reunião seguinte para nós debatermos essa matéria. Eu acredito que grandes debates pautados para o Congresso irão forçar negociações com vista a um novo pacto federativo. Entre os principais pontos eu acrescento uma nova lei para o Fundo de Participação dos Estados, que já expirou, a redistribuição dos royalties de petróleo do pré-sal, a constituição de um código tributário para o Mercosul, para equilibrar a questão da guerra fiscal, principalmente entre Brasil e Argentina. A despeito da grande arrecadação proveniente do agronegócio, sua estabilidade é duvidosa. Temos aí o problema com o nosso maior comprador, a China, que já está buscando e consolidando novas áreas de plantio na Argentina, Uruguai, países da África Central e do Norte e Sudeste Asiático. Nossa dependência das commodities agrícolas tem levado, infelizmente, a um visível processo de desindustrialização, que nos obriga a rever com urgência nossa política econômica. A constituição de um polo de alta tecnologia e inovação científica no Rio Grande do Sul já existe. Uma fábrica de chips e circuitos integrados instalados em Porto Alegre. A revisão ou recriação de um novo tipo tributário semelhante ao ICMS de hoje. E aqui é importante, a Vossa Excelência, querida senadora, que com grande brilhantismo já faz parte integrante dessa nossa casa. E ao meu querido companheiro Paim. Já são vários projetos meus, andando, circulando, mas que não chegam ao final. Em relação a implementar maiores recursos para o Rio Grande do Sul, ao se falar na metade sul e na região noroeste. Dentro da repartição especial de recursos de que trata a linha do artigo 159 da Constituição Federal, destinado às regiões historicamente deprimidas em termos sociais e de economia degradada. E essa proposta conta da reforma tributária aprovada no Senado. Conseguimos aprovar aqui, mas parou na Câmara. Está estacionada na Câmara.
Aliás, cá entre nós, o governo federal não quer nem a nossa, nem a da Câmara. Quer que fique igual. Bancada gaúcha, na Assembleia Legislativa, teve um gesto muito importante. Criou uma comissão especial, tendo o nosso líder, Giovanni Félix, como presidente, unida a oposição, o governo, todas as bancadas, para discutir essa matéria. Pela primeira vez se faz isso lá no Rio Grande, para debater essa matéria de apresentar a situação do Rio Grande do Sul. Esse deputado Giovanni é uma das autoridades mais competentes em competência e dignidade nesse momento. Acho certo isso. E sem falar, vamos falar por alto. A Lei Candir. Eu votei contra a Lei Candir. Falei, gritei, berrei e votei contra. E muita gente, inclusive lá no Rio Grande do Sul, mandava votar a favor. Digo, eu voto contra. Como é que eu vou votar a favor de uma lei que tira do meu estado 1 bilhão de arrecadação na promessa que vai retribuir? Digo, vamos botar no papel como é que vai retribuir? Vamos discutir como é que vai retribuir? Não, vai retribuir. E aconteceu o que eu dessa tribuna disse. Não retribuiu. 1 bilhão. Deixamos de arrecadar porque se pagava imposto de exportação, e a tese é correta, eu não discuto. Não se pode exportar imposto. Então teria que se encontrar uma fórmula através da qual, para facilitar as exportações, para que as nossas exportações tivessem competitividade. Lá fora era necessário tirar o imposto de exportação. Mas o imposto de exportação era fundamental para os estados. De repente tiraram do Rio Grande do Sul 1 bilhão. E daí? Deram, o primeiro ano parece que foram 50 milhões, o segundo ano parece que foi 20 milhões e hoje é praticamente zero. E assim foi indo. E aí fomentando. Quando eu falo na região noroeste do estado, quando eu digo que nós deveríamos ter uma fórmula que incentivasse o desenvolvimento dessa região que está parada, retroagindo, o Rio Grande do Sul tem autoridade para pedir. Publiquei um livro com meus pronunciamentos dessa tribuna e minhas viagens pelo Brasil afora, a diáspora do povo gaúcho. Mostrando 1 milhão de gaúchos que saíram do Rio Grande do Sul. Mas saíram. Sua mulher, seus filhos, seus netos, seu caminhão, sua carroça, levando tudo que tinha. E levaram o progresso, o desenvolvimento espetacular para o oeste de Santa Catarina, para o oeste do Paraná, para todo o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Goiás, Tocantins. E depois subiu. Amazonas, Pará, Maranhão. 1 milhão. E quando se faz a análise do crescimento, da expansão, da explosão da agricultura do Brasil inteiro, há uma unanimidade. Começou com os gaúchos. Os gaúchos que saíram do Rio Grande do Sul e levaram o seu estilo, levaram as suas botas, seu churrasco, o seu chimarrão, o seu amor à fé, à religião, à escola e à educação, o seu CTG. E tem um Brasil onde a história dele se mostra. Eu era deputado estadual. Quando se criou a cooperativa, oferecendo tudo para levar os gaúchos embora, para desenvolver o Brasil, eu fui favorável. Mas eu disse uma coisa. Mas por que parte
senadora Ana Amélia, por que parte desses gaúchos que estão indo para lá, nós não levamos para a fronteira do Rio Grande? Por que nós não vamos fazer ali, naquela fronteira, com aquelas terras enormes, praticamente sem nada? Por que aquilo que explodiu no Mato Grosso, nós não fizemos lá no Rio Grande? E pagaram o frete, o avião, o transporte, deram dinheiro, tudo, para levar os gaúchos embora. E aquela nossa metade continua igual. Aquela metade da fronteira que o Getúlio, o presidente da República, proibiu ter indústria. 100 quilômetros distante da área de fronteira, durante anos, o Rio Grande do Sul não podia ter uma indústria. Não podia ter uma fábrica. Uruguaiana, a maior produtora de lã do mundo. O trem levava a lã com a sujeira para a lavagem. Não podia ter nem lavatório de lã. A lavagem era feita em São Paulo. Os lanifícios eram feitos em São Paulo. A confecção era feita em São Paulo e depois vinha para vender no Rio Grande do Sul. Aí inventaram que tinha que ter uma guerra. A guerra entre Brasil e Argentina era inevitável. E durante 60, 70 anos, metade do exército brasileiro ficou na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Metade! Ah, minha senadora, se os 5 quartéis que mais 3 em Bagé e mais 3... Meu Deus do céu. Pois aquela região merecia um tratamento respeitoso. Não de caridade, não de esmola. Mas o governo podia estabelecer uma prática, uma fórmula através da qual desse uma chance para aquela gente andar, desenvolver, progredir, encontrar algo pela frente. Eu confio muito na presidente Dilma. Sinceramente, confio. Na reunião que nós tivemos com ela, ela mostrou visão, grandeza e espírito público. A verdade é que o Rio Grande do Sul não sabe pedir. Ficou célebre na história do Rio Grande do Sul quando houve a Revolução de 30. E quando os gaúchos saíram e a cavalo e nos trens chegaram no Rio de Janeiro e amarraram os seus cavalos no obelisco, ficou célebre e o Getúlio assumiu a presidência. Então houve um dia que ele reuniu o pessoal de São Borja, que foi quem patrocinou, quem deu gado, quem fez toda a cobertura dos gastos necessários. Então estavam reunidos. Isso é célebre, é uma figura, é uma história que ficou célebre na história do Brasil. Então estão reunidos, aí o doutor Getúlio se vira e pergunta para a gauchada de São Borja, seus irmãos, seus amigos de São Borja: e agora que eu estou aqui, o que eu posso fazer pelo Rio Grande? Um fazendeiro mais jovem diz: presidente, tem a nossa ponte com a Argentina. E o intendente, o prefeito da época, diz: cala a boca, rapaz. Se esquece, presidente. Cuida do Brasil, que de São Borja cuidamos nós. E a ponte não saiu até hoje. Foi sair não sei quanto depois, porque o doutor Getúlio pediram, não quiseram nada, e realmente ele correspondeu, não deu nada. Por isso eu acho. E nós convidamos, tenho certeza que Vossa Excelência vai participar, com o Paim e comigo, dessa mesma caminhada que nós tivemos atrás. Claro que com todo respeito ao querido Zambiase, mas Vossa Excelência com muito mais brilho, com muito mais capacidade e com muito mais liderança. E pela capacidade dos seus anos, onde esteve praticamente por dentro do que se passava em Brasília, como um brilhante líder de rádio, jornal e televisão, essa é uma caminhada que nós devemos retomar.